Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisão do balanceamento pelo método das tentativas. Eu percebi que algumas pessoas estavam tendo dificuldades, dizendo que cada vez estava ficando mais difícil. Mas eu preciso que vocês treinem bastante, porque balanceamento é treino, muito treino, né? Então, por que a gente precisa acertar o produto antes e depois de uma reação, né? Por que a gente precisa deixar tudo igual? Porque, por exemplo, se vocês recebem uma visita e que vocês vão fazer um bolo, mas de repente chega mais, dobrou o número de pessoas, vocês têm que dobrar o bolo. Como é que eu faço para dobrar o bolo? Eu tenho que dobrar os ingredientes para que o meu bolo lá no final saia dobrado. Então, tudo que eu colocar no começo tem que sair lá no final. Não posso ser diferente. Então, por isso que ele obedece o balanceamento à lei de Lavoisier, né? Tudo que tem antes da reação tem que ter depois da reação. A soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. Então, o que a gente tem que fazer, né, para balancear? A gente tem que acertar os coeficientes estequiométricos, né? E também, por quê? Porque a gente precisa igualar, né? A gente precisa igualar um número total de átomos antes e depois da reação, né? A gente precisa deixar tudo igual. Então, vamos escrever uma fórmula aqui embaixo para ver se ela... para ver o que é o antes da reação, o que é o depois da reação. Então, qual é o antes da reação? O antes da reação é isso aqui. Antes, reação. E o depois? Depois é isso aqui, tudo que tá depois da flecha, né? Tudo contando da esquerda para direita. Então, se isso é antes da reação, esses aqui são os meus reagentes, né? E aqui é como se fosse o bolo depois de assado. Aqui é o forno que tá assando, aqui é o bolo. Então, aqui é o produto. São os produtos que eu formei. Então, agora nós vamos ver se essa equaçãozinha está balanceada. Vamos... Aqui, 2 hidrogênios. Aqui, 2 hidrogênios. Aqui, 2 oxigênios. E aqui, 1 oxigênio. Ele não está balanceado, então eu vou balancear. Como é que eu vou fazer? Eu vou passar esse índice para frente como coeficiente. Então, vai ser assim, H2 mais O2 tem que fazer, botar o 2 aqui na frente. Então, como é que ficou agora? O hidrogênio eu tenho 2. Aqui tenho 2 vezes 2, ó.
já mudou, eu tenho 4. Eu acertei um. Quando tá na frente, vai multiplicar todos os elementos, tá? É como se fosse matemática que tá entre parênteses, tá multiplicando todo por dentro. Um chuveirinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar um 2 aqui, né? Pra ele ficar totalmente igual. Então, vamos lá. Vou balancear novamente. Eu vou colocar um 2 aqui. Vamos ver como é que ficou. O H, tenho 2 vezes o 2, tenho 4. O oxigênio, 2. O hidrogênio, aqui eu tenho 4. E o oxigênio, 2. Agora eu tenho uma equação balanceada. Vamos escrever a equação balanceada. Então, agora a gente tem, né, uma equação química balanceada. Quer dizer que tudo que entrou, saiu, né? Então, mas vamos pegar aqui, ó. Eu falei em índice, falei em coeficiente, mas onde estão eles, né? Onde eles foram parar? Como é que se acha eles? Então, esse númerozinho aqui, ó, o pequenininho, ó, esse número aqui que é o pequeno, ele é chamado de índice. Quando ele tá lá embaixo, pequenininho. Esse que vai na frente da substância, dos elementos, chamado de coeficiente. Coeficiente estequiométrico, né? É o nosso coeficiente. Vocês vão ouvir muito essa palavra. Coeficiente estequiométrico, né? Então, agora a gente vai fazer alguns exemplinhos. Na maioria das vezes, usa-se regras, né? Lá no material de vocês tem algumas regras, mas a mais utilizadas é a regra do macho. Então, eu vou botar aqui, ó, utilizada, né? Para balancear quase todas as reações. Qual é? É a regra do macho. Vamos montar ela para vocês relembrar, né? Eu acredito que vocês lembrem, mas vou montar aqui. Então, o M é de metais, o A é de ametais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente ver se a gente tá craque. Balanceamento. Tem que ter treino, tem que ter atividade. Pode ser que algumas pessoas já tenham estudado isso no primeiro ano
e tá achando isso chato, mas é muito necessário. Então, vamos lá. Vamos começar pelos metais, né? O sódio aqui, eu tenho 1. O sódio aqui, eu tenho 2. Os não metais aqui, eu tenho enxofre. Enxofre, eu tenho 1. O enxofre aqui, eu tenho 1. O carbono não tem, então vamos para o hidrogênio. Hidrogênio, tenho 2 mais 1. 2 mais 1. Tenho 3. O hidrogênio aqui eu tenho só 2. O oxigênio aqui eu tenho 4. Mais 1. Tenho 5. Aqui eu tenho 4. Mais 1. Eu tenho 5. Então, a gente vai passar esse índice aqui do sódio como coeficiente. Vamos lá, pra ver como é que vai ficar. Disse que eu ia passar aqui como 2, né? Só que agora a gente tem que fazer novamente. O sódio, agora eu tenho 2. O sódio aqui, agora eu tenho 2. O enxofre, continuo com 1. O enxofre, continuo com 1. O hidrogênio. Aqui eu tenho 2. 2 vezes o H, porque tá aqui na frente, ele vai multiplicar todos, como se fosse lá na matemática tivesse os parênteses, né? Aqui, o meu hidrogênio, eu só tenho 2. O oxigênio aqui. Aqui eu tenho 4, mas agora o meu oxigênio ficou com 2 aqui, então eu vou ter 6. E o oxigênio aqui eu tenho 4, mais 1, vou ficar com 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui, para que eles fiquem iguais, né? Eu vou jogar esse índice daqui para cá. Gostaria que vocês fossem escrevendo e fazendo comigo ao mesmo tempo, né? Porque assim vocês aprendem. Então, se eu botar um índice aqui, botei ó 2. Vamos ver como é que ficou agora. O sódio desse lado, fiquei com 2. O sódio desse lado, também fiquei com 2. O enxofre com 1. O enxofre com 1. O hidrogênio, eu tenho 4. O hidrogênio aqui, 2 vezes 2 é igual a 4, que vai multiplicar tudo. O oxigênio, tenho 6. O oxigênio, tenho 4. 2 vezes 1, 2. Tenho 6. Agora a equação está balanceada. Todos os elementos estão balanceados. Então, vamos escrever nossa equação balanceada. Equação
equação balanceada, certo? Simples, simples, bem fácil de fazer, né? Bem simples de fazer. Espero que todos tenham entendido, né? Qualquer dúvida é só perguntar.